Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de análise de projetos de sistemas. O que nós temos para a aula de hoje? Hoje nós temos uma revisão em nossa recuperação, certo? Da prova de 2 semanas atrás. Aquele mesmo esquema, né? Revisão, carrozinho, dúvidas a gente tira depois, em seguida, pau, nossa prova. Não vamos perder mais tempo, pessoal. Vamos direto para o nosso carro, certo? Eu sei que vocês não gostam, vocês vão fazer um sacrifício para mim. Eis o link do Kahoot, já está no chat, certo? Se você entrar com o código, tá ali também. Carro temático hoje, Halloween. Né? Então, por favor, ingressem aí. Nós logo começamos. Perfeito, professor Juliano, tranquilo. Professor Juliano, a gente tá em quantos em sala hoje, só para ter uma noção? E quando começar? Chuvinha, frio, aí já viu, né? Até o botão do microfone tá bugado. Primeira pergunta, qual que é o resultado dessa conversão para inteiro, certo? Eu me retornar um 11, eu me retornar um erro, eu me retornar um 10.9, eu me retornar um 10. Não tem problema, professor Juliano. Eu desligo aqui o microfone. É um 10. Perfeito, certo? Você consegue converter, pessoal, um float para um inteiro. Isso é totalmente possível, certo? Como é que ele vai fazer? Ele vai arredondar sempre para baixo. Podia ser 10.9, ele vai transformar o quê? Em um 10, certo? Funciona igualmente. Engraçado, nem eu consigo tirar o teu som, professor. Realmente bugou o Meet. E bugou feio. Deixa eu tentar mais uma coisa aqui. Realmente, bizarríssimo. Mas vamos lá, pessoal. Primeiro, Isa Vargas, Jonas Quinn, Mariellen, Kahoot e Carlos. Próxima. Se A é igual a true e B é false, qual que é o resultado de A e B? A e B, certo? Temos o operador lógico AND aqui. Como é que ele vai funcionar? Professor Juliano, se você quiser sair e entrar de volta. Deixa eu tirar você. E daí você entra de volta. A e B, pessoal, se atentem. Vai me retornar um falso, por quê? A é verdadeiro e B é falso, certo? Quando eu tenho um operador AND, operador E em inglês, certo? Para o todo ser verdade, ambos os lados precisam ser verdade. A tem que ser verdade e B tem que ser verdade. Eu tenho o B que é falso nesse caso, um verdadeiro e falso me retorna o quê? Um falso. Se vocês ainda tiverem com dúvidas com relação a isso, meus caros, pesquisem por tabela verdade. Tabela verdade, se não me engano, é um assunto ou do final do ensino fundamental ou do começo do ensino médio. Tá? Já deveriam ter passado por isso lá em matemática. Por isso é um false. Jonas para primeiro, Isa, Carru, João Felipe e Mariellen. Vamos para a próxima. Se nome igual a Ana, o que o código if nome igual a Bia, print e aquele else vai imprimir?
Perfeito. Vai dar um print no tchau. Por quê? Certo? Se o nome for igual a Bia, o valor da variável nome é igual a Bia? Não. Certo? Tem um bloco else, certo? Em seguida. O bloco else ele vai ser executado quando? Quando todas as condições anteriores forem falsas. No caso, só tem uma condição, certo? Aquela condição é falsa. Vai querendo o else. Vai dar o print, no caso do tchau. Maravilha. Barril de Goblin. Entra em quinto. O que aquilo ali verifica em Python? If x. Se x é uma variável, se x é do tipo inteiro, se x é maior do que zero, ou se x tem um valor verdadeiro, não é zero, falso ou vazio. Voltamos, professor Juliano, agora sim. Deixa eu colocar para você ativar a câmera. Acho que agora você consegue, professor. E vai verificar se x tem um valor que é verdadeiro. É isso que a gente verifica no nosso if, a nossa condição, certo? Ele vai executar se a condição for verdadeira. Ou seja, não é zero, não é um false ou não é um vazio, por exemplo, uma string vazia. Ótimo. Marielle volta para quarto. Vamos em frente. O que a lista L conterá após eu ter aquele L e fazer este append 10 e este append 20? Era simples, certo? Eu originalmente tinha uma lista que eu inicializei vazia. Lembrando a lista, nós delimitamos com os colchetes. E nesta lista eu fiz um append no valor 10. O que faz append? Adiciona sempre ao final o valor que nós passamos. Depois eu adicionei o valor 20, foi adicionado ao final da lista. Ficou o quê? Uma lista com 10 e 20. Ótimo. Barril de Goblin para quarto. Qual comando atualiza a idade no dicionário? Certo? Idade valendo 20 para 21. É o comando update, é o comando set, é o comando idade, né? Ponto idade, ou é o comando dentro de chaves idade. Repare, quem colocou o d.update não está tão errado assim. O update também serve para atualizar valores. A questão é a forma como nós escrevemos esse update. O update ele espera o quê? Um dicionário. Aqui você passa os valores separados por vírgula. Não é assim que funciona, certo? Nesse caso aqui, o correto seria o quê? Passando dentro de colchetes o nome da chave, sinal de igual, o valor ele vai colocar naquela chave, tá? Quase. Arielle volta para quarto, tá? Encerrado o negócio aqui. No looping, i valendo 5 enquanto i for maior do que 5, for maior do que 0, i menos 2, quantas vezes o bloco de código executa? E lembrando, pessoal, na nossa recuperação, vocês podem utilizar o VS Code, certo? Vocês não podem utilizar nenhum outro material, mas o Visual Studio Code vocês, obviamente, podem, para facilitar a vida de vocês. 3 vezes, por que 3 e não 2? Inicialmente, se o meu i vale 5, é maior do que 0, sim, vai executar o bloco, né? Vai diminuir o i em 2, certo? É ele próprio menos 2. Meu i vai para 3. Executou uma vez. É maior do que 0? Sim. Vai executar mais uma vez o bloco. Era 3, remove 2, vai valer 1.
Terminou? Volta para o começo. É maior do que zero? Sim. Vai remover, certo? 2, vai ficar valendo menos 1. E agora sim, é maior do que zero? Não. Executou quantas vezes então? 3 vezes. Ele era 5, certo? Depois foi para 3, depois foi para 1, 3 vezes. E depois para menos 1 ele já saiu. João Felipe para quinto. Próximo. Se a variável palavra tem o valor pythonista, qual é o resultado do nosso fatiamento da palavra passando um 6, 10? E aqui você vai ter que contar os caracteres, certo? Está perfeito, certo? Quem tem índice 6, certo? Este I vai incluir esse índice 6. Até o índice 10. Índice 10, certo? O último caractere aqui, o A, ele tem índice 9, certo? O índice 10 viria depois, ora. Ele vai incluir então até quem? Até o 9. O 9 está o A. Por isso, está. Maravilha. Pelo quarto lugar está cerrado o negócio. João Felipe, Barril e Mariellen. Se soma vale zero, qual o valor final de soma após eu fazer um for i em range 4, dizendo que soma ele próprio mais 1? Perdão, ele próprio mais i. 1000 perdões. Seis, ótimo, certo? Primeira volta valia um 0, depois valia 1, 1 mais 0, 1, depois valia 2, 1 mais 2, 3, depois valia 3, certo? 3 mais 3, 6. O último valor de range seria o quê? Seria um 3, ele vai de 0 a 3, 4 valores. Se fosse mais 1, aí sim seria um 4 o valor. O que o comando continue faz dentro de um loop? Ele pausa, ele encerra, ele reinicia ou ele pula para a próxima interação. Ele obviamente pula, ótimo. Peca pela primeira vez aparecendo em quinto. E o break? Ele encerra, ele pula, ele pausa, ele reinicia. Ele encerra. Ótimo. Nesse meu looping while, enquanto x foi maior do que 10, que valor de x fará o looping parar? 10, 9, 10.1 ou 11? E aqui tem um problema, né? De volta, igual eu fiz no anterior. 10, certo? A partir do momento que ele não é maior do que 10, certo? Ele para. 10 não é maior do que 10, 10 é igual a 10, certo? Ótimo. Qual sequência de números é gerada pelo comando range 5?
de 0 a 4, certo? São 5 números, tá? Lembrando, o range, ele começa a contar a partir de 0, não a partir de 1. Nós podemos fazer com que ele comece a contar a partir de 1, mas isso é outra história, certo? Por padrão, a partir de 0. Penúltima. Se um looping for está percorrendo uma lista de 10 itens e o comando break é executado na terceira interação, o que acontece? Encerra imediatamente. É um break, certo? Vai sair de todo o looping, certo? Não importa se tem mais elementos para passar, não importa a própria volta, encerra, certo? Ótimo. E a nossa última. Se eu tenho aquela lista de números, qual será o resultado da fatia, do fatiamento 1, 4 naquela lista de números? (20, 30 e 40. Por quê? Lembre, pessoal, primeiro elemento, índice 0. Ele está incluindo a partir do índice 1. Quem que tem índice 1 nessa nossa lista? O 20, certo? Vai incluir o 20 e vai até o índice 4, o fim. O fim, lembrando, não é incluso, ele para um antes, ou seja, vai incluir os índices 1, 2 e 3. 20, 30 e 40. Está aqui. Vamos ver o nosso pódio. O que interessa para mim é o quarto lugar, que estava encerradíssimo. Quarto e quinto. Isa em terceiro, ótimo. Kahu em segundo. Em primeiro, seu Jonas Quinn. Quarto, Marielle. Em quinto, João Felipe. Seu barril ficou de fora. Muito bem, pessoal. Dito isto, se alguém tiver dúvidas, fale nesse momento. Do contrário, nós vamos para a nossa avaliação. E mais, pessoal, além da nossa avaliação, nós temos uma outra atividade avaliativa que está na sala de aula também, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Certo? O que vocês vão ter que fazer? Vocês têm que escolher uma das áreas que eu forneci de exemplo, tá? E vocês vão ter que me responder, né, algumas perguntas, explicar o que é a área e qual que é o papel que ela o papel do Python dentro dessa área, certo? Eu quero que vocês citem o nome de uma empresa, uma ferramenta ou um projeto famoso nesta área, neste campo, certo? E eu quero um exemplo de problema que o Python ajuda a resolver dentro dessa área. Quais são as áreas? Análise de dados e ciência de dados, inteligência artificial e machine learning, automação de tarefas ou desenvolvimento de jogos. E depois ainda tem mais duas perguntas com uma reflexão pessoal, certo? O que você achou de interessante, o porquê, se despertou algum interesse. Se não despertou, também não despertou, fazer o quê? Né? E uma tarefa do dia a dia que você pensa que poderia ser facilitado, certo? Com lógica de programação, como por exemplo usando de Python. Não precisa ser o código, somente a lógica dessa resolução. Esse cara está disponível para vocês. Por favor, me entreguem ele até sexta. No mais. E se não temos dúvidas, facinho, ótimo. Show fácil, Christian. Muito easy. Pois é, né, pessoal? A recuperação é todo assunto que a gente já viu lá atrás, né? Eu não posso fazer uma recuperação com mais assunto que a prova. Tem esse detalhe, né? Mas muito bem.
não temos dúvidas, eis o link da prova. Por favor, façam ela. Em caso de dúvidas, ou se vocês verem algum erro, me chamem. Lembrando, vocês podem utilizar o Visual Studio Code. Vocês não podem utilizar nenhuma outra ferramenta, tá? O material. Consegue um slide para deixar? No mais, estou aqui vendo a vida de vocês. Dúvidas, me chamem. Boa sorte a todos. Só abre o microfone. Já tá aberto. Pessoal, quem terminar a prova, comece a fazer aquela atividade, certo? Nós temos até sexta para fazer ela, não é tanto tempo assim, tá? Aproveite tempo, então, depois da prova para fazer essa atividade. Muito bem, pessoal. Se todo mundo finalizou, por favor, vamos ver lá então novamente a nossa atividade. Deixa eu mandar para vocês o link da atividade. Está aqui no chat, certo? Deixa eu até fixar esse cara. Eu quero então que vocês escolham uma dessas 4 áreas, certo? E me respondam a pelo menos 3 perguntas, certo? O que é, como que Python é utilizado e exemplos de uso, quem que usa e por aí vai, tá? E depois aqui essas 2 perguntas mais pessoais, se atentem, né? O professor vai saber se vocês utilizaram uma IA para fazer as respostas, certo? Escrevam com suas próprias palavras, tá? 7 pessoas entregaram. Acho difícil você ter tempo para ter pesquisado tudo isso, tá? Tentem fazer com o tempo que nos resta essa atividade. Dúvidas, vocês me chamem, certo? Se não conseguir terminar hoje, não tem problema, tá? Vocês têm até sexta-feira para me entregar esse cara. Então, mãos à obra, pesquisem ele aí e a gente está aqui em prontidão caso vocês tenham alguma dúvida. Exatamente, professor Juliano. A entrega dessa atividade é até sexta-feira, tá? Pessoal, a gente vai ficar por aqui. Se você não fez essa atividade, você não conseguiu concluir, até sexta-feira então. Se por qualquer motivo você não fez nenhuma das outras avaliações ainda, elas estão abertas, certo? No mais, nós vamos ficar por aqui hoje, certo? Nós vamos ver na próxima aula. Até a próxima. Até mais.